Sequência da nossa aula de princípios básicos das cirurgias periodontais, parte 2. Agora a gente vai comentar a respeito das principais incisões realizadas nos diversos procedimentos cirúrgicos em periodontia. Nós temos basicamente dois grandes grupos de incisões: as incisões horizontais e a incisão vertical ou oblíqua. Dentre das incisões horizontais, destaca-se a incisão intrasucular, a incisão interdental e as incisões de bisel interno, também denominado de bisel invertido, e a incisão de bisel externo. A incisão de bisel interno, ou bisel invertido, é extremamente importante porque, normalmente, ela é responsável por remover o revestimento interno da bolsa periodontal. Ou seja, quando realizamos essa incisão e depois removemos o colar gengival, em procedimentos, por exemplo, de gengivectomia ou retalho de Wiedemann modificado, só o procedimento em si e a remoção desse colar já é responsável pela remoção do revestimento interno da bolsa, ou seja, aquele tecido gengival que está alterado pelo processo inflamatório de longo prazo, pela presença dos micro-organismos e pela ação dos componentes dos micro-organismos, é removido através dessa incisão. Além disso, é muito interessante porque a incisão de bisel interno, ela por si só conserva a superfície externa da gengiva. Ou seja, no procedimento cirúrgico que você estiver realizando esse tipo de incisão, ela já promove um adegalçamento, promove uma região gengival afilada, praticamente em 0 grau com a superfície externa do dente. Então, é muito comum, às vezes, em procedimento, por exemplo, cirúrgicos plásticos periodontais, nós falarmos para os nossos alunos que a posição final da margem gengival vai ser determinada pela sua incisão de bisel interno, bisel invertido. Ou seja, é muito importante uma realização cuidadosa e tecnicamente muito bem feita, muito precisa, para realmente nós alcançarmos um objetivo de um tecido mais fino, um tecido mais delicado, posicionado praticamente em 0 graus em relação à superfície externa do dente. Essas fotos demonstram justamente isso. Reparem na foto da esquerda que foi utilizada uma lâmina de bisturi e essa lâmina de bisturi ela está direcionada do dente para a superfície gengival, ou seja, de coronal para apical. No esquema da direita, é possível ver que após a realização da incisão de bisel interno e, obviamente, da incisão intrasucular, o tecido, o revestimento interno da bolsa periodontal é facilmente removido da estrutura periodontal. Aqui a sequência, essas fotos são do Atlas do professor Rateichak, sequência do procedimento cirúrgico. Então, inicialmente, uma incisão de bisel interno, depois o rebatimento cuidadoso desse retalho, nesse caso, o rebatimento total, onde afasta-se o tecido gengival e também afasta-se o periósteo, conhecido também na literatura acadêmica como retalho mucoperiosteal, e, finalmente, a incisão interdental, que facilita e muito a remoção desse colar gengival, que trata-se de um tecido alterado pelo processo inflamatório e pela doença periodontal. Após a remoção do colar gengival alterado, realiza-se procedimento de raspagem e alisamento radicular, que pode ser feito com instrumentais sônicos, ultrassônicos e também um instrumental manual. Nessa foto, especificamente, está sendo utilizado uma cureta específica, a cureta de Grace, para realizar o debridamento do cálculo e a remoção do biofilme nessa região interproximal.
Posteriormente, a sutura, que pode ser feita de uma forma isolada, em pontos isolados, ou sutura contínua. E aqui nós podemos ver nitidamente uma diferença entre a incisão de bisel interno e a incisão de bisel externo. Repare que na incisão de bisel externo, a sua lâmina de bisturi ou o seu gengivótomo de Kirkland é direcionado de apical para coronal, ou seja, não existe um direcionamento para a crista óssea, que é realizado com a incisão vista anteriormente de bisel interno. É muito comum nós realizarmos a incisão de bisel externo em procedimentos de gengivectomia, especialmente aqueles casos onde o paciente tem um aumento gengival. Vamos dar aqui alguns exemplos. Pacientes que estão submetidos a tratamento ortodôntico durante muito tempo e, às vezes, o tecido gengival, especialmente nos dentes anteriores e inferiores, aumenta de espessura. Nesses casos é necessário, após a raspagem e alisamento radicular, a remoção desse tecido aumentado de volume e, normalmente, como existe um excesso tanto em altura como em espessura, a incisão de bisel externo é bastante interessante. Veja esse caso clínico. O paciente apresenta um aumento discreto gengival na área dos dentes anteriores e inferiores pela face vestibular, resultado de um processo inflamatório crônico devido ao acúmulo do biofilme durante muito tempo. Na foto da direita, o profissional está realizando o exame de profundidade de sondagem e, nesse caso, o exame de profundidade de sondagem também facilita como um guia de onde deve ser feita a incisão de bisel externo. Realizamos a profundidade de sondagem, transferimos essa leitura da profundidade de sondagem para a parte externa e, posteriormente, realizamos uma perfuração simples para atingirmos um ponto de sangramento, e esse sangramento é um guia para a gente realizar o procedimento de incisão, nesse caso, de bisel externo. Repare que o instrumental é direcionado num ângulo de 45 graus em relação ao longo eixo do dente, da região apical para a região dental. Não há exposição do tecido ósseo e, posteriormente, na figura da direita demonstra isso, o tecido gengival, uma vez excisado, é complementado com a incisão intrasucular e facilmente o excesso do tecido gengival é removido, é excisado. Aqui uma foto demonstrando o tecido gengival removido. Existia um excesso de tecido gengival tanto na face vestibular quanto na face lingual. E a foto da direita demonstra um tecido conjuntivo exposto, ou seja, na incisão de bisel externo, o resultado é um tecido conjuntivo exposto, ou seja, será admitido um processo inicial aí de cicatrização por segunda intenção, onde não há a condição de coaptação dos bordos, diferentemente da incisão de bisel interno, onde normalmente há a possibilidade de sutura, ou seja, uma cicatrização por primeira intenção. Por outro lado, na incisão de bisel interno, nós temos uma grande dificuldade de afinar, de diminuir a espessura do tecido gengival. Então, quando você tiver entre uma decisão da técnica de bisel interno ou bisel externo, atente-se para isso. A incisão de bisel interno é interessante porque a cicatrização é por primeira intenção, você consegue deixar a margem gengival mais afilada, ou seja, é mais fácil da gente desenhar um novo posicionamento da gengiva marginal livre, porém, ela é indicada em casos onde não há necessidade de remoção do tecido gengival em espessura. Nesses casos, aí sim, devemos optar pela incisão de bisel externo, que é esse caso que a gente está demonstrando nesse slide. Aqui o procedimento de cicatrização,
após o período de, no mínimo, 45 dias, que é o tempo inicial aí, básico da cicatrização da parte interna da gengiva, do tecido conjuntivo gengival, onde é possível já verificar uma diminuição acentuada do volume gengival. A foto do pré-operatório e do pós-operatório, nessa foto aqui já com 60 dias. As incisões verticais, também, ou incisões oblíquas, são muito indicadas nos procedimentos cirúrgicos periodontais, especialmente quando há necessidade de intervenção na região mediana, na região apical da raiz e em procedimentos onde há necessidade de uma maior visualização do campo operatório, como, por exemplo, procedimentos de regeneração tecidual guiada, às vezes cirurgias paraendodônticas com necessidade de se atingir a região do terço médio ou do terço apical do dente. E essas incisões verticais são muito utilizadas em procedimentos também mucogengivais, como, por exemplo, frenectomias, reposicionamento coronal do retalho, reposicionamentos laterais dos retalhos com o objetivo de recobrimento radicular, entre outros. Nesse caso clínico, nós vamos demonstrar a utilização da incisão vertical para frenectomia labial superior. Repare nas fotos, o paciente apresentava uma inserção papilar do freio labial superior e essa inserção normalmente dificulta os procedimentos de higienização e, em muitos casos, dificulta o resultado final da terapia ortodôntica, porque se essa inserção é uma inserção fibrosa na região das papilas, ou mesmo se ela ultrapassa a região vestibular e se insere na região palatina, muitas das vezes isso dificulta ou impossibilita o fechamento dos diastemas. Ou seja, é uma situação muito comum dentro da clínica periodontal a indicação da frenectomia labial superior para favorecer o fechamento do diastema através da terapia ortodôntica. Nesse caso, foi feito o pinçamento do freio após a anestesia e repare, inicialmente uma incisão horizontal, demonstrada na figura da direita, seguida de duas incisões oblíquas, ligeiramente oblíquas, incisões verticais, ao lado do freio. Não há necessidade de uma incisão horizontal no fundo do saco vestíbulo muito extensa. Apenas necessário uma incisão lateral da região apical. Vou demonstrar aqui da região inicialmente apical até a inserção final do freio de um lado, do outro, formando uma espécie de V, uma incisão triangular, e posteriormente a essa incisão vertical de um lado, vertical do outro, atingindo a inserção do freio, pequenas incisões horizontais nesse sítio cirúrgico, favorecendo a remoção completa do freio. Repare que a região onde existia a inserção do freio tem que ficar com o tecido ósseo exposto através da eliminação de toda a inserção fibrosa. Ou seja, não basta apenas fazer a incisão de um lado, do outro e a remoção do tecido mole do freio. É necessário, com a utilização de um molde delicado, a raspagem no sentido coronoapical de toda essa inserção fibrosa e, ao final, o resultado, um tecido ósseo exposto, mas uma pequena extensão, apenas na extensão, compreendendo o seu leito cirúrgico. Além disso, a figura da direita demonstra um procedimento de uma incisão horizontal no tecido ósseo, que é chamado de fenestração. Essa fenestração é extremamente importante, porque ela guia o procedimento de cicatrização das fibras colágenas, ou seja, ela favorece a inserção dessas fibras exatamente onde você está realizando a incisão no tecido ósseo.
partir daí é feita a sutura, e a gente indica suturas isoladas na parte interna do lábio e uma pequena área, uma pequena região da área do leito cirúrgico fica cicatrizando por segunda intenção. Essa foto da direita, esse caso é um caso antigo, né, da década de 80, foi aplicado cimento cirúrgico. Atualmente, dificilmente nos procedimentos de frenectomia labial superior é aplicado cimento cirúrgico. Nós realizamos a compressão delicada com uma gase embebida em soro fisiológico durante alguns minutos e a observação se realmente o paciente não está tendo um sangramento abundante nessa região. Na maioria absoluta das vezes, essa compressão por um prazo de 2 a 3 minutos é suficiente para que já ocorra a hemostasia e o paciente recebe as instruções de higiene bucal e também da parte medicamentosa. Aqui podemos ver a cicatrização onde o freio labial superior foi totalmente eliminado. Chamamos a atenção que o procedimento de frenectomia muitas vezes é menosprezado pelo clínico geral e até mesmo pelo periodontista. Lembramos que não há necessidade de uma cirurgia extensa no sentido horizontal no fundo do saco do vestíbulo para a frenectomia. Apenas uma cirurgia bem feita tecnicamente, com 2 incisões laterais ao freio, convergindo até a inserção desse freio. Posteriormente, incisões delicadas horizontais apenas no sítio cirúrgico e a realização de uma remoção do tecido fibroso na área do sítio cirúrgico com um molte. Aqui a foto do pré-operatório e do pós-operatório, uns 60 dias, onde evidencia-se a remoção total do freio, né? Não existe mais a interferência dessa estrutura na papila interdental.